minhas luzes, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Como previsto, hoje vamos falar sobre Juízes, capítulo 2. E uma das coisas que eu acho mais incrível nesse capítulo é que a gente vai iniciar tendo um encontro com o Senhor aqui. No capítulo 2 vai iniciar dizendo que o anjo do Senhor, e quando tá descrito como um anjo com A maiúsculo, significa que é o próprio Deus indo até o povo. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boaquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com um juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar eles chamaram de Boquim. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Quando o Senhor ele aparece, se chama uma cristofania. Então, muitas vezes Jesus vai aparecer em aparição de anjo, né? Só que é um anjo maiúsculo. Então a gente pode perceber de que foi realmente Deus que fez essa aparição. E é interessante porque é o anjo do Senhor trazendo a sua palavra. Isso acontece também em Juízes 6, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão. Então o Senhor ele aparece, né, no Antigo Testamento. Eu acho isso muito incrível. Vou colocar só óculos aqui porque, gente, o astigmatismo, a miopia tá gritando. E Gilgal pode indicar uma aparição anterior a Josué, ali como comandante do exército. Isso a gente vê em Josué capítulo 5, versículo 13 e 15. E no versículo 2, gente, é interessante porque a gente vai ver que vocês não farão acordo com o povo. Lembra que no primeiro capítulo dessa série a gente falou sobre isso, de que juízes, eles vão ter muito essa coisa de que, tá tudo bem a gente viver com os povos inimigos, só que a ordem do Senhor era de expulsar. E sabe uma coisa que eu fico pensando? É que às vezes o Senhor nos dá instruções, né, pra seguir, pra deixar, pra largar, pra fazer, e às vezes a gente se esquece. Por isso que a gente tem que manter tão frequentemente na nossa mente o que a gente precisa fazer, porque senão a gente entra no lugar de esquecimento e a gente acaba caindo no erro e depois sofre as consequências, né, porque a gente olha e diz assim, poxa, mas eu não fiz nada demais, mas não, o Senhor já tinha dado uma ordem, é por isso que a gente precisa seguir os passos que o Senhor diz. Quando o Senhor ele dá uma ordem pra gente, é pra que a gente sirva com obediência, né, e a obediência ela traz descanso, né, quando a gente tá em desobediência com a vontade do Senhor, a gente não tem paz, vocês já perceberam? E aqui o povo realmente vai acontecer isso, eles não vão ter paz, eles desobedeceram ao Senhor, eles vão começar a chorar, a prantear, mas a gente vai ficar em dúvida, porque no final desse capítulo, a gente vai ver que o povo voltou para o mesmo lugar para pior. Então, será que esse arrependimento foi genuíno? Ou será que quando vieram os prazeres, chamaram mais atenção os prazeres, chamaram mais atenção a facilidade, sabe? Eu fico pensando bastante nisso, porque muitas vezes a gente entra nesse lugar de esquecer do que o Senhor fala. É por isso que a gente sempre precisa estar com um caderno, anotando as palavras, tendo discernimento, sabe? Orar mesmo nesse sentido de dizer assim, pai, o que o Senhor quis dizer quando o Senhor entregou essa palavra aqui? Boa parte dela eu não entendi, mas acredito que daqui a alguns anos eu vou entender, né? Vamos parar e dizer assim, poxa, Senhor, será que eu não obedeci? Vamos fazer uma autoanálise sincera. Às vezes a gente não vive o nosso melhor momento no Senhor, porque muitas vezes a gente não está disposto a sacrificar certas coisas. Às vezes a gente não quer sacrificar uma coisa pequena, por exemplo, o celular. Porque se a gente não está disposto a sacrificar, pegar todos os dias a nossa cruz em Cristo, a gente perde o nosso propósito de vida. E depois desse início de capítulo, pelo menos na minha Bíblia, ela tem uma parte em que vai falar assim, desobediência e derrota. E vai começar falando sobre Josué. Depois que Josué se despediu dos israelitas, eles saíram para ocupar a terra. Resume-se assim o início do livro de Juízes. Que após a morte de Josué, ele foi sepultado, e a Bíblia vai dizer no versículo 10, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor.
que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. E aí aqui vai dizer no versículo 13, que eu gostaria de dar uma breve pincelada, sabe? Porque vai dizer aqui: abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Eu vou explicar um pouquinho mais ou menos quem era Baal e quem era Astarote. Baal, ele era um deus que era um deus conhecido como um deus que trazia chuva, tempestade, e isso era muito bom para colheita. E Astarote, que era sua esposa, ela era uma deusa de fertilidade. Então muitos israelitas, eles acreditavam de que se eles fizessem adorações locais, né, em alguns locais, eles teriam uma ótima colheita, eles teriam muito recursos, fertilidade para as mulheres, toda aquela coisa. Eles acreditavam realmente de que o sucesso agrícola viria na terra de Canaã se eles adorassem esses deuses. E a gente vai ver que após eles começarem a adorar, né, outros deuses, a colocarem o seu coração e fidelidade em outros deuses, o Senhor vai dizer aqui no versículo 15: sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes. Em outras traduções vai estar com os juízes como líderes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Versículo 17. Eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. O texto em si, né, descreve uma infidelidade, porque o Senhor, ele tentou ajudar enviando juízes, mas o povo, ele queria fazer o que fosse certo aos seus olhos. E sabe o que é mais louco? É que a consequência da infidelidade de Israel ao pacto fez com que o Senhor amaldiçoasse o pacto. Deuteronômio capítulo 28, versículo 48, vai dizer assim: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra você. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Em vez de Israel lutar para vencer com os povos inimigos, em suas mãos o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. E grande foi a aflição que dominava eles. E sabe uma das coisas que me chama muita atenção, gente, quando eu leio o livro de Juízes, é que aqui vai falar que o Senhor, ele levantou juízes por causa da angústia de Israel. A gente não vai ver menção de arrependimento desse povo, mas a gente vai ver um Deus que ele é misericordioso, ele é gracioso e ele decide levantar juízes para fazer com que esse povo venha ao arrependimento. E ao suavizar o castigo que impôs sobre o seu povo, o Senhor mostrou quem ele era, de que ele era piedoso, misericordioso, gracioso. Sempre que o Senhor levantava juízes, o povo andava direitinho, mas assim que esse juiz ele falecia, o povo voltava à sua depravação, e aí o Senhor levantava outro, até chegar em Samuel, né? E aqui vai dizer no versículo 18: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos. Enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando. O povo de Israel era um povo rebelde, porque a gente vai ver que no versículo 19, bem no finalzinho, recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Gente, quando eu leio assim Juízes, principalmente o capítulo 2, eu vejo o tanto que a gente entra em um lugar de orgulho, sabe? Enquanto a gente entra num lugar de falta de arrependimento, enquanto a gente não quer mais lágrimas nos nossos olhos, né? Porque as lágrimas demonstram fraqueza. E quando a gente vai ver o Sermão do Monte, cara, bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Gente, assim, é uma promessa. O Senhor tá dizendo de que felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. Eu não fico impactada com como a palavra ela se entrelaça. E tipicamente o juiz ele governava sobre Israel ou parte dele, ok? E tentaram liberar o povo aos caminhos do Senhor. Esse era o foco.
Esse era o ministério deles. E esse ministério fica ainda mais evidente quando a gente conhece Samuel. Entretanto, a sua influência era limitada. Chegava a ter um certo limite. Porque até um certo limite, né? O Senhor, ele vem com a palavra, ele fala, ele entrega, ele dá sinais e maravilhas, mas sou eu que dou o acesso para abrir e o Senhor entrar, certo? Então, o povo, ele não deixava o Senhor entrar, e aí o juiz morria, e aí o Senhor retrocedia, de certa forma, porque o povo ficava ainda mais forte pro pecado. Do tipo assim, não quero viver minha vida. E cada geração que vinha se corrompia mais ainda do que seus antepassados. E os juízes, eles retardavam a crescente onda de iniquidade, ao invés de cortar de vez pela raiz, sabe? E eu fico refletindo muito nisso, sabe, gente? O que a gente tá segurando tanto? O que é tão importante pra gente que a gente não tem coragem de partir, sabe? Por que a gente não tem coragem de romper? Por que a gente não tem coragem de se livrar, sabe? Porque muitas vezes alguma coisa tá nos machucando, tipo um cabo de guerra, e a gente não tem coragem de soltar. O que tá te prendendo? Muitas vezes o Senhor vai dizer assim, larga, e a gente não quer largar. O Senhor tá dizendo assim, libera. Para que haja cura, gente, quando a gente vê a palavra, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele faz a ferida, mas ele limpa a ferida, ele passa o bálsamo da ferida, ele cura a ferida, sabe? Só que para isso a gente tem que entrar no lugar de que, Senhor, eu tenho uma ferida. A gente tem que chegar no Santo dos Santos assim, Senhor, então, o negócio tá louco aqui. Não tá bem, meu casamento tá indo pras cucuias, minha maternidade tá horrível, eu não tenho amigos, o meu ministério, enfim. Mas a gente tem que levar as coisas pro Senhor. Vocês já pararam pra pensar que a gente muitas vezes conta pra todo mundo os nossos BO, mas não conta pro Senhor? Que é o único que pode arrumar a nossa vida? Que é o único que pode dizer assim, filha, não é tempo. Filha, é tempo. Filha, para, filha, vai. Por quê? Porque os nãos de Deus são proteção e os sims de Deus são proteção também. São proteção, tá tipo assim, vai lá, eu tô contigo. Poxa, mas eu tô com medo. Mas vai lá, eu te dou coragem. E os não são, você ainda não tá pronta e por isso eu quero te proteger. Não é tempo ainda. A Bíblia vai continuar no versículo 20. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E ele disse, como este povo violou a aliança que fiz com os seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como o fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem. Não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Uma das características da ira de Deus é que ele não chama mais Israel de meu povo, mas sim este povo. Já que Israel se recusava a expulsar os cananeus. Israel, ele tem o costume de, não, tá tudo bem, menina, a gente vai arrasar, nós temos escravos, nós temos empregados. Tá tudo bem, não tem problema, a gente tem amizade X. Tá tudo bem a gente fazer uma coisinha ali e ninguém vê. Tá tudo bem. Só que um dia a conta chega e o Senhor, ele deixaria aquele povo no meio dos israelitas como prova para testar a sua fidelidade. E de agora em diante, cada geração teria de mostrar sua fidelidade ao Senhor em um ambiente hostil. Então, gente, uma das coisas que eu preciso falar para vocês é que estejam sempre sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Entre nesse lugar mesmo de, Senhor, o que eu tô fazendo de errado, sabe? Porque o livro de Juízes é isso que a gente vai ver, gente. É pessoas imaturas, pessoas que não querem largar mão de certas coisas e não vivem o que o Senhor espera, não vivem o que o Senhor sonha para ela. E aí o Senhor, ele solta, ele libera para que as pessoas façam o que elas bem querem. Só que elas vão ter consequências por causa dos seus atos, sabe, de infidelidade. Se a gente não trata o Senhor como algo sério, como algo de eu preciso ter temor, a gente entra no lugar de achar que tá tudo bem, de que nada a ver fazer certas coisas, de fazer voto, de fazer jejum, de esmurrar a nossa carne, assim como Paulo fala. Então entre nesse lugar, entra no seu quarto, assim como Mateus 6 vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E não é quarto, assim como aqui, é qualquer lugar. No seu carro, na sua faculdade, escola, em qualquer lugar você pode acessar o Senhor. Em qualquer lugar, até no banheiro, você chorando, você
pode falar com o Senhor. Jesus, ele morreu para te dar liberdade, acesso ao Pai, gente. Eu não preciso, e nem você, mas matar um carneiro para ter um contato com Deus. Jesus já pagou todo um preço e agora a gente tinha um abismo entre Deus e a gente, a humanidade. E Jesus, ele fez uma ponte para que a gente pudesse caminhar até Deus e conversar com ele. Então, o que eu mais posso te dizer desse capítulo é: estejam entregues a ouvir o que o Senhor tem a dizer a você. Talvez o Senhor queira alinhar coisas com a sua vida e você às vezes está tão ligado a tantas coisas que você não consegue ouvir. Retira todas as vozes, cala todas as vozes e ouve só uma voz, que é a mais importante. É isso que eu queria te dizer hoje. Eu espero muito que você esteja gostando dessa série que a gente tá tendo do livro de Juízes. Ainda falta um longo caminho pela frente, mas fica comigo, tá bom? Iremos depois ter o estudo de Juízes 3, então eu tô muito animada porque a gente vai conhecer o primeiro juiz, né, do livro de Juízes. Então, gente, é isso. Sejam muito abençoados. Clica aqui no gostei, se inscreve no canal, tem muita coisa vindo aqui, tá bom? E é isso. Comenta aqui nos comentários o que te chamou mais a atenção, o que você leu, né, no livro de Juízes e que te chamou a atenção, que talvez eu não falei aqui. É isso, gente. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!